Estou aqui com o Nagão. Olá. Estou aqui com o Nagão. Vamos começar a trabalhar com a teoria geral dos contratos. Fazer uma última hora. Aquela última olhada do cara que já estudou e agora precisa interagir com os contratos. Perfeitamente. Antes, um pensamento lindo, né? Professor Vitor, sonhar é uma das melhores coisas da vida. Mas o melhor mesmo é acordar e lutar por cada um de nossos sonhos. Tem que ter coragem, né? Tem. Mas primeiro que o cara sonha, né? Ele não executa antes de sonhar, ele intui, né? Cria aquela ideia, expectativa, aquilo vai ser um dínamo para ele, aí ele começa a operacionalizar o sonho. É como se fosse um planejamento antes, né? Que você sempre comenta, do planejar a execução. Ele tem a fase que é puramente sonho, que até alguns ele vai abortando na vida dele. Sim. Mas alguns ele quer materializar. Aí ele faz toda uma estrutura de planejamento e depois começa uma execução. É a mesma coisa no estudo. O cara sonha com uma determinada carreira ou uma função, aí depois ele começa a operacionalizar aquilo com calma, tendo tranquilidade, para depois começar a prestar. Ele não atravanca tudo isso aí. Vou começar a prestar desde o primeiro dia que eu começar a estudar. Tá tudo errado. Vou treinar. Não. Estou aqui com o Naga. 421 a 480 do Código Civil. Perfeito. Então nós vamos começar com o que nós chamamos de teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos. E de cara, ele já vai dividir em três partes isso aqui. Existem três grandes partes. O que seria a questão da formação, o que seria a questão dos efeitos e o que seria a questão da extinção dos contratos. Então seriam as três grandes partes que ele precisa trabalhar na teoria geral. Começo, meio e fim. Quando ele fala da formação, então ele vai fazer três mapinhas diferentes. Um para formação, um para os efeitos e um para extinção. Perfeito. Quando ele fala em formação contratual, ele vai se preocupar com o quê? Você vai dizer, ele vai se preocupar com três grandes ramos aqui da formação. Ele vai trabalhar com o plano de existência e validade. Ele vai trabalhar com a questão dos princípios contratuais e vai trabalhar com o que seria a formação propriamente dita dos contratos, que seria o que nós chamamos de fase preliminar. Pronto, então ele já começa daqui. Então o primeiro mapa dele vai trabalhar com isso aqui. Formação contratual. Quando ele fala em existência e validade, ele vai pôr em primeiro lugar o que seriam o que nós chamamos de elementos de existência do contrato. Então a primeira ideia que ele intui, que ele não vai colocar, mas ele está intuindo, ele está montando o mapa mental dele. Então teoria geral dos contratos, né, como a gente falou, começa lá no 421 e vai até o 480, então 421 a 480, é bem dogmático mesmo. Teoria geral dos contratos, 421 a 480, formação do meu contrato. Elementos de existência do meu contrato. O que precisa do meu contrato existir? Aí ele já imagina isso aqui, ele não vai pôr, ele imagina uma vontade,
Ele imagina uma outra vontade, a contraposição num plano, uma determinada pessoa física ou jurídica aqui, uma outra determinada pessoa física ou jurídica aqui, e já vem direto na cabeça dele, imaginou compra e venda. Um se obrigando a pagar, o outro se obrigando a entregar um determinado bem. Então já imagina isso aí, ele não precisa nem colocar. O que precisa para existir? Vamos até deixar de desenho. Quer dizer, bom, para existir um contrato tem elemento fundamental. O que é elemento fundamental? O fundamento do meu contrato, que é a convergência de duas vontades. Tem que ter duas vontades distintas, convergentes. Esse é o fundamento do meu contrato. Todo contrato é a convergência de duas vontades distintas. Senão não existe. Então eu tenho vontade desse sujeito, as vontades se contrapõem e aí o contrato existe. Tanto que o autocontrato, contrato consigo mesmo, tem duas vontades pela mesma pessoa, só. Então esse é o elemento fundamental. Ao lado tem o que nós chamamos de elemento estrutural. Que a estrutura do contrato é a mesma estrutura da lei. Então ele põe lei do lado. Ou seja, todo contrato tem um preceito primário e um preceito secundário. Que ele já sabe isso também. Tem um preceito primário que são cláusulas. Então ele sabe que todo contrato tem um preceito primário. Ele também precisa colocar. Que são as cláusulas que podem estar no instrumento, no próprio contrato ou na lei. E tem um preceito secundário da mesma forma. A sanção, que pode estar no contrato, como uma cláusula penal, uma multa e tal, ou o preceito secundário está na lei. Que diz que toda vez que a pessoa não cumpre a obrigação, vai incidir perdas e danos, multas. Eu posso trabalhar aqui com o preceito primário seria a causa e o efeito secundário seria o efeito. Isso. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Isso, todo contrato é assim. Essa é a estrutura de qualquer contrato. E tem um elemento funcional que é a circulação de riqueza. E ele já sabe que o conceito que ele dá é a soma dos elementos de existência. Então ele conceitua dizendo que contrato é a convergência de duas vontades, de acordo com a lei, autorregulamentando interesses, e cuja finalidade é a circulação de bens e riqueza. Então, elementos de existência já foi. Aí ele põe os elementos de validade. Aqueles lá do 104. Que como ele já fez na parte geral, aqui é uma visão muito rápida. Elementos de validade. Então ele vai pôr que o contrato tem um agente capaz, que tem que ter capacidade genérica, poder para celebrar qualquer contrato. Terceiro e quarto do Código Civil. Que são os incapazes, que precisam estar representados, assistidos. Precisa ter um objeto lícito, possível, determinado, determinável, lá do 104, e tem que ter uma forma prescrito não defesa em lei. Pronto, são os elementos de validade lá. Então o contrato, tendo elementos de existência, tendo elementos de validade, cumprindo, na verdade, essa estruturação toda, ele pode trabalhar com princípios contratuais. Quando ele trabalha com princípios contratuais, ele vai relembrar que ele tem, na verdade, alguns princípios que são princípios textuais, taxativos, e que o grande princípio para ele é o princípio do equilíbrio do contrato. O contrato é uma estrutura equilibrada, o princípio do equilíbrio contratual, que vai relacionar a três princípios dogmatizados, também chamados de cláusulas gerais, que é o princípio da autonomia privada, lá do artigo 421, o que fala lá?
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Ele não precisa nem marcar, porque ele sabe, quando fala em autonomia privada, ele trata de liberdade. Isso ele vai intuir, ele não vai escrever, não precisa escrever. Ele vai lembrar que é a liberdade, chamada liberdade de contratar, de fixar outro contratante. Ele vai lembrar que a liberdade dele, além disso, além de ter o poder de fixar outro contratante, é de contratar propriamente dito, de estabelecer o terceiro que vai se relacionar com ele, a liberdade de policitação, de fixar cláusulas, e a liberdade de execução, de escolher a maneira como vai cumprir o contrato. Então, liberdade de contratar ou de não contratar, liberdade de fixar o terceiro contratante ou não, liberdade de policitar, de estabelecer cláusula, e liberdade de executar. E ele vai lembrar que essa liberdade que ele tem aqui pode sofrer um dirigismo, um redirecionamento protetivo. Então você não precisa anotar, ele já sabe. Ele só vai escrever, no resuminho dele, é princípio da autonomia privada, e tudo isso já vem na cabeça dele. É, a última hora. Sim. Aí ele vai colocar o princípio da função social. Ele vai lembrar do princípio da solidariedade, quando ele lembra em função social. Ele vai lembrar do novo dirigismo do contrato, que é o dirigismo judicial. Então ele vai lembrar uma série de... Mas não precisa colocar, ele só põe entre parênteses 421, que para o Código Civil, a função social tem natureza restritiva. O que fala lá? A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então é restritivo, nos limites da função social. Por isso que ele escreveu a palavra restritivo no sumáriozinho dele aqui, no mapa mental dele. E aí, Turki Kunaga, vem o princípio da boa-fé. Se ele quiser, ele desmembra boa-fé subjetiva mais boa-fé objetiva, que é o 422. O que fala lá? Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Isso, boa-fé subjetiva, psicológica. Boa-fé objetiva, comportamental. Mas ele não precisa pôr, já sabe. Ele só tá fazendo a última hora. Isso. Aí, Turki Kunaga, ele também vai escrever que esses princípios são cláusulas gerais aqui. Pronto, CG. Cláusulas gerais. Porque estão dogmaticamente estabelecidos por lei. Aí ele tem o princípio da pacta sunt servanda, que é o princípio da obrigatoriedade contratual, que o contrato faz lei entre as partes, que o contrato vincula as partes, mas para que ele vincule absolutamente precisa ter equilíbrio. Pressupõe o primeiro princípio. Então ele põe uma setinha para cima. Então ele já sabe isso. Senão vai dar caso de resilição, de resolução, onerosidade excessiva, mas ele não precisa pôr, já sabe. Até porque esse assunto ele vai tratar aqui, ó. Lá na frente. O princípio da pacta sunt servanda, ou obrigatoriedade. O princípio do consensualismo, que é a dinâmica contratual, que ele também já sabe, Turki Kunaga, que consensualismo significa que, em princípio, o contrato não precisa nem de forma e nem de entrega. Então ele vai pôr do lado sem forma e entrega. Não precisa nenhum dos dois. Ou seja, o sujeito ele já... Manifestou vontade, já existe. Já existe. Que a forma e a entrega podem ser mecanismos protetivos e tal, e excepcionais. Que o princípio do consensualismo não é absoluto. Então eu posso ter contratos formais, escriturais, mas depois ele vai tratar disso aqui. E é a questão da entrega. O princípio da relativização dos efeitos do contrato,
que o contrato só obriga aquele que anue. Que o contrato não pode obrigar o não anuente, mas aí ele põe exceção. Que na sucessão, desde que o ativo seja maior que o passivo, e desde que o contrato seja impessoal, pode obrigar. É a grande exceção. Pode o contrato obrigar o que não anue? Pode, excepcionalmente. Quando? Na sucessão, quando morre o titular, desde que o ativo da herança seja maior que o passivo, e desde que seja um contrato impessoal, ou seja, fungível, transmissível, aí dá. Aí ele tem o princípio da comutatividade. O que significa comutatividade? Comutatividade significa que o contrato ele tem que ser antevisto pelas partes. Os efeitos são antevistos pelas partes. O cara tem que enxergar antes tudo que vai acontecer e tudo que pode acontecer num contrato. Mesmo o contrato aleatório tem que ter antevisão das possíveis variáveis, dos elementos contratuais. Que é da essência dos contratos, essa antevisão dos efeitos. Entendeu? E seriam os principais princípios dos contratos. Perfeito. Tem outros, mas... Beleza. Bom, e agora, para terminar o meu sumário, que aqui não cabe, mas na folha cabe, o cara... Hã? Cabe, sim. Não cabe, porque, ó, mostra a folha de que o cara vai poder fazer aqui agora, ó. Não, mostra direitinho a folha lá. E aí, consegue mostrar direitinho essa folha lá pro pessoal? Aparece? Não aparece, não. Muito tá esquisito. Clara, né? Não aparece. É que a folha tá em branco. Isso. Você vai dizer, bom, então o que faltou aqui? Faltou uma coisinha de hermenêutica contratual, que também já trabalhou na parte geral, e a questão da fase preliminar que ele vai pôr já. Em relação à hermenêutica contratual, porque é princípios e hermenêutica, ele pode pôr que a hermenêutica contratual adota a teoria da confiança, também chamada de consubstanciação, aquilo que está substanciado ou materializado no contrato, que é a famosa teoria da confiança legítima. Só posso confiar naquilo que está em consonância com a boa-fé. Pronto, teoria da confiança legítima. Aí ele lembra dos artigos 112, 113, 114, da parte geral. E acabou a questão hermenêutica e ele entra na fase preliminar. Quando ele entra na fase preliminar, também chamada de formação contratual, formação contratual. Ele vai lembrar que essa fase ela passa por uma minuta, contrato pressupondo um contrato paritário. Então, o contrato paritário passa por uma minuta, né? E essa minuta contratual, ela se caracteriza por não ter todos os elementos do contrato, sem todos os elementos. E só vincula numa responsabilidade civil extracontratual. E ele põe o 186 aqui. Então pode tirar responsabilidade? Extracontratual, sim. A segunda fase, que é a fase da proposta, e ele põe já proposta versus aceitação. Quando ele coloca proposta versus aceitação, ele tem que lembrar exatamente da questão dos contratos, da formação dos contratos
entre presentes ou a formação dos contratos entre ausentes. Se a formação do contrato se dá entre presentes... Bom, primeiro tem que lembrar que presente é aquele que tem causalidade direta. Telefone, sala virtual, no mesmo ambiente físico, ou seja, comunicação ininterrupta é presente. E ausente é aquele que tem interrupção na comunicação. Mas ele não precisa escrever, ele já sabe isso. Então, a formação do contrato entre presentes. Lembrando sempre, e aí se ele quiser colocar o desenho, ele põe que existe a figura do policitante, também chamada de proponente, e a figura do oblato, o aceitante. Então você tem que lembrar também. O policitante faz proposta e o oblato, aceitação. Então esse desenhinho ele mantém lá na cabecinha dele, pelo menos. Num contrato entre presentes, ele pode fazer uma proposta com prazo e a aceitação tem que ser no prazo, ou ele pode fazer uma proposta sem prazo e a aceitação tem que ser já. Assim como entre ausentes, ele pode fazer uma proposta, mandar uma carta para o cara com prazo e o cara tem que fazer a expedição no prazo. Ou ele pode fazer uma proposta entre ausentes, mandar uma carta sem prazo e aí, na verdade, que o código foi um pouco ambíguo, porque ele diz que se, na verdade, ele faz, aí é a ciência por parte do policitante, num que ele chama de prazo razoável. Então, Dr. Kikunaga, vai ler o 428 e nós vamos colocando aqui. Tá, sim, ele põe aqui, ó, 428. Tá, vai lá. Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Tá aqui, ó, presentes. Quem propõe e quem aceita. Então ele propõe, não fala nada, aceitação já. 428, 1, inciso 1. Ah, mas e se primeira situação não está na lei? Ela é óbvia. Se eu tô aqui na mesma sala do Dr. Kikunaga, faço uma proposta para ele, ó, você quer comprar meu carro e tal? Te dou 5 dias para você pensar. Ele tem 5 dias para pensar. O legislador não vai escrever uma coisa ridícula dessas. Claro. Então isso não está na lei. Inciso seguinte. Inciso 2. Se, feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Ou seja, ausente, mandei uma carta, não tem prazo. Ciência do policitante ou proponente num prazo razoável. 428, 2. Vai lá. 3. Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Inciso 3º. Então, se foi com prazo, tem que ser expedida no prazo, mesmo que chegue depois. 4º. Se, antes dela ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Isso que a gente vai pôr daqui a pouco. Até aqui tá tranquilo? Agora ficou bom. Agora ficou. Então o cara tem esse quadrinho do Kikunaga. E ele termina, que daí vai um pouquinho mais para baixo, para terminar esse quadrinho. Ele termina essa primeira parte da formação exatamente com a perguntinha. Em que momento o contrato, então, existe? Qual é a teoria de existência dos contratos? Então, ainda nessa formação, ele vai terminar colocando a questão, que você vai pôr aqui embaixo, cabe tudo na mesma folha, que é a teoria da existência do contrato. Em que momento o contrato existe? E nós temos a teoria da cognição ou a teoria da agnição.
Então é aquele mesmo quadrinho, Turco e Kunaga. Tá aqui o policitante. Tá aqui o oblato ou aceitante. O policitante faz uma proposta. O oblato aceita. Então a pergunta é, que momento o contrato ele existe para o sistema? Aí vem a pergunta, é no momento em que o policitante toma ciência do contrato? Não. Não é nesse momento. Então a primeira teoria já descarta. O contrato ele não existe quando a aceitação chega ao conhecimento do policitante. Você já arrisca. É antes, então. A teoria da agnição se divide em 3. Se divide em 3. Então, qual é o momento que o contrato existe? No momento 1, em que o oblato manifesta vontade, que seria a teoria da declaração, dá para ser? Eu posso mandar uma carta para o Dr. Kikunaga, ele escreve e deixa na mesa dele, o contrato está perfeito? Lógico que não dá. Isso é inseguro. Então, declaração não dá. Que seria a situação em que o oblato declara que quer. Por isso que chama de declaração. Agora, existe a segunda teoria, que é a agnição expedição, que é a nossa. Ou seja, o contrato ele se aperfeiçoa antes da ciência do policitante, porém, no momento em que sai da esfera do oblato, a carga volitiva, artigo 434, caput do Código Civil. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos, desde que a aceitação é expedida. Pronto. 434, caput. E não aceitamos a teoria da recepção, que seria receber o policitante a aceitação. Porque entre ele receber e ele conhecer é a mesma coisa. Então é o último pensamento. Quando o contrato está perfeito? Teoria da agnição, expedição. Tem alguma dificuldade nisso? Agora que você fez o desenho ou não? Então, na verdade, o policitante faz a proposta ao oblato. O oblato, ele expede a aceitação e já está pronto. Já. Aperfeiçoou. Pode não produzir efeitos, mas que é existente, é. Tá. Entendi. A cognição e a agnição-recepção seria muito parecida, né? Isso, porque um estaria aqui e o outro estaria aqui. Tá. Alguma dificuldade? A cognição seria... Tomar ciência que aceitou. E a recepção receber, mas não ter ciência ainda. Tá. Entendi. Então, Turco e Kunaga, parte da formação, está resolvido o problema. Agora falta a questão dos efeitos e extinção. Para você é fácil. Para os colegas... Não, mas é a última hora. O cara tá montando um mapinha, Turco e Kunaga. Entendi. Queridos, Um abraço. fique com Deus. Gosto de ir ao frevo pra rever o meu amor. Passo hora no espelho, no cabelo ponho flor. Batom só tem